A recomendação de uma dose anual ou semestral da vacina contra a Covid-19 para grupos prioritários com 5 anos de idade ou mais e maior risco de desenvolver formas graves da doença, até então não era disponibilizada periodicamente, mas por determinação do Ministério da Saúde, a vacina foi incluída no calendário nacional de imunização. A Covid, apesar de estar teoricamente controlada, nós ainda temos casos graves de internação pela Covid, principalmente nesses grupos em que o Ministério permanece a vacinação. Então, essas pessoas que estão dentro do grupo prioritário são pessoas que respondem de uma maneira mais lenta à infecção da Covid e provavelmente sempre agravando. Então, a pessoa que não se vacina, depois de um período de 6 meses, os estudos comprovaram que elas têm uma queda de proteção contra a Covid. Por isso, é necessário uma nova vacinação. E não se vacinando, o risco é de contrair a doença, ter internação e até risco de óbito. Para as crianças, a recomendação é aplicar a primeira dose aos 6 meses de idade, a segunda aos 7 meses e a terceira aos 9. Crianças que já receberam 3 doses de vacinas contra a Covid, neste momento, não precisam de doses adicionais. Houve uma alteração no esquema vacinal contra a Covid, né? No caso, foi incluída, né, a vacinação de Covid no calendário infantil das crianças menores de 5 anos. Então, continua as 3 doses da mesma forma, porém agora o Ministério estabeleceu, né, a idade em que vai se iniciar o esquema vacinal. Então, a primeira dose aos 6 meses, a segunda dose com 7 e a terceira dose aos 9 meses. Mas todas as crianças não vacinadas contra a Covid, menores de 5 anos, devem se vacinar, porque agora essa vacina faz parte do calendário infantil, assim como qualquer outra vacina, como penta, triviral, enfim. Ela é uma vacina que compõe o calendário da criança, importantíssima para ser tomada. Aqueles que se enquadram nos grupos podem procurar as salas de vacinação. É importante a gente reforçar que a vacina é uma vacina segura, não causa quase nada de eventos adversos, muito pelo contrário, né? A gente precisa se preocupar com a doença, que no ano passado houve muitas mortes de crianças nessa faixa etária por síndrome respiratória aguda grave, que é um quadro respiratório agravado que acontece pelo vírus da Covid. Então, por este motivo, né, por um grande número de crianças ter ido a óbito e ter principalmente adoecido, o Ministério incluiu essa vacina no calendário.